Eu sou alvo do teu amor. Eu sou alvo do teu perdão. Um alto preço por mim pagou. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez reunidos aqui para ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. Amém? A mensagem desta noite fala sobre Elias. E o tema desta noite é Elias, o perfil de um homem de Deus. Nós vamos estudar um pouco sobre Elias e você vai perceber, meu irmão e minha irmã, que nós nos identificamos muito com Elias. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai edificar muito a sua vida. Ela vai nos ensinar a termos ainda mais intimidade com Deus. Amém? Mas antes disso nós vamos ouvir um louvor. E na sequência nós vamos então trazer a leitura dessa palavra para o teu coração. Reúna a sua família, reúna todos aqueles que estão próximos de você e traga a sua Bíblia para juntamente nós ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Ouvi tua voz chamando o meu nome, meu coração sorriu. Quando eu senti o toque de amor, meu coração sorriu. Mudaste minha vida, compraste meu coração pra ti. Jesus, tu és o pão, Jesus, tu és a fonte da água da vida. O fogo que arde em mim aquece a minha alma. Apaixonado estou por ti. És manancial que flui pra eternidade. Eu sempre vou beber de ti. Mudaste minha vida, compraste meu coração pra ti. Jesus, tu és o pão, Jesus, tu és a fonte da água da vida. Mudaste minha vida, compraste meu coração pra ti. Jesus, tu és o pão, Jesus, tu és a fonte da água da vida. Eu jamais serei o mesmo, pois o teu amor me amarrou a ti. Tu me deste liberdade, mas eu quero habitar pra sempre nos teus átrios. Então fure a minha orelha
portas da tua casa, pois eu pertenço a ti, somente a ti. Somente a ti, Jesus, mudaste minha vida, compraste meu coração pra ti. Jesus, tu és o pão, tu és a fonte da água da vida. Mudaste minha vida, compraste meu coração pra ti. Jesus, tu és o pão, Jesus, tu és a fonte da água da vida. Jesus, tu és o pão, Jesus, tu és a fonte da água da vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17, onde, como eu disse anteriormente, nós vamos, nesta noite, ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós, através de um homem de Deus que teve muita intimidade com o Senhor, e o nome dele é Elias. E a mensagem desta noite, o tema desta noite é Elias, o perfil de um homem de Deus. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Bem, meus irmãos, feche os teus olhos, levanta suas mãos para os céus e vamos falar com Deus. Ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você nesta noite. Pai querido e Deus amado, mais uma vez nos rendemos a Ti, Senhor, na certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Pai Santo e Deus amado, clamamos a Ti juntamente com esse Teu Filho, com essa Tua filha, com esta família, Senhor. Clamando a Ti, Pai, que fale conosco através da Tua santa palavra. Renova, Senhor Deus, a nossa fé. Renova, meu Deus, a unção do Teu Santo Espírito que está no meio de nós. Pai Santo, Deus amados, Deus nos dá sabedoria e entendimento para ouvirmos, praticarmos a Tua palavra e sermos cheios do Teu Espírito Santo. Pai eterno, que esta palavra venha tocar em cada coração, Senhor.
mudando radicalmente a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Essa palavra nos fala de Elias. Elias foi um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Tal intimidade, meus amados, que o próprio Deus o resgatou para si. Elias era um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que quando ele orava, Deus o honrava. E muitas vezes o próprio Deus instruía Elias para passar para outras pessoas aquilo que ele gostaria que as pessoas ouvissem. Ele falava com Elias, e Elias, como um grande profeta, ele então transmitia para as pessoas. Mas muitas vezes Elias, meus amados, ele determinava alguma coisa e Deus não honrava. Honrava porque ele tinha intimidade com o Senhor. Assim, meu Deus, assim o Deus que nós servimos, Ele nos diz através da palavra dele que a intimidade dele é para aqueles que o buscam, a qual ele dará a conhecer os teus propósitos. Nós, como Elias também, meus irmãos, que serve de espelho também para as nossas vidas, nós devemos andar como Elias andou. E no tempo certo, Deus vai nos resgatar para Ele através de Jesus. Mas só que houve uma diferença. Elias, ele foi resgatado para o Senhor de uma maneira diferente, quando ele estava vivo. Olha o que diz ali em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Todos nós vamos morar com o Senhor na eternidade. Vamos vê-lo verdadeiramente como Ele é. Mas alguns homens do passado, eles foram resgatados porque Deus achou bem levá-lo para si, para ficar mais junto dele ali. É uma história que cada um teve a sua particularidade, a sua intimidade com Deus. Mas Elias era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus, e o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Quem é Elias? Elias era um homem que sabia depender de Deus. Ele sabia que sozinho ele não podia fazer nada, ele confiava, porque ele tinha intimidade com Deus. E ele sabia que Deus o sustentava, que Deus fazia a vontade dos desejos do coração dele. Porque Elias, meus amados, era um profeta a qual Deus tinha escolhido aqui na terra para orientar reis, para orientar pessoas, para que, meus amados, as pessoas não fossem para o inferno, para que tivesse cada vez mais intimidade com Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 4 ao versículo 6, o Senhor disse para Elias: e hás de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e noite, e bebia do ribeiro. Foi um milagre do Senhor, porque Elias tinha dito para Acabe, rei de Israel, que iria ficar 3 anos e 6 meses sem chuva. Porque Acabe era um rei de Israel, ele se rebelou contra Deus. Ele casou com uma mulher idólatra chamada Jezabel, e essa Jezabel servia outros deuses, deuses dos cananeus. Esse Deus que a mulher dele servia era o Deus principal adorado pelos cananeus. A adoração a Baal envolvia prostituição cultural e o sacrifício de criancinhas. Baal era o Deus da fertilidade, da chuva e da vegetação. Meus irmãos, quando Elias disse para Baal, Deus estava humilhando e desafiando
o Deus a qual o rei de Israel, Acabe, tinha feito que era mal aos olhos do Senhor, tinha traído aquilo que Deus tinha determinado para ele, que servisse ao Senhor como único Deus. E depois que Acabe, ele casou com Jezabel, filha do rei dos 5 anos, ele, meus amados, começou a servir a outros deuses, a servir esse Baal. E aquilo ali entristeceu muito o coração de Deus. E Deus quis, através de Elias, mostrar para aquele rei que ele estava errado. E que o Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, o grande eu sou, é o Deus da chuva, Deus do amor, Deus da natureza, que ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Ele quis mostrar ali para o rei Acabe de que ele estava no controle de todas as situações. E esse Baal, meus irmãos, segundo os historiadores, ele era um rei, ele era um Deus que era da fertilidade, da chuva e da vegetação. O que Deus estava mostrando ali para aquele rei? É que iria fazer, através da profecia que Elias tinha dito para ele, 3 anos e meio sem chover naquela terra. Se Baal fosse verdadeiramente um Deus, ele iria lutar contra Deus, ia fazer com que chovesse ali. Mas ele não teve essa competência porque ele não é Deus, ele é um demônio. E Deus tem poder até sobre os demônios, meus amados. E durante 3 anos e 6 meses, Deus honrou aquele homem Elias, porque ele sabia, meus irmãos, de que ele era Deus, que era Deus de Elias também, e Elias confiava nele. Então acabou a alimentação, acabou a água. E Deus disse então para Elias, para que ele, no versículo 3, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e hás de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te ali se sustentem. Aleluia. Deus tirou Elias ali daquela seca e o levou para a beira de um ribeiro. E ali ele ficou ali dentro daquela caverna ali, meus irmãos. E a Bíblia fala que ele tinha água fresquinha para tomar. E não precisava de se preocupar com a alimentação. Deus usou os corvos ali, o corvo, para que alimentasse Elias de manhã e de tarde, com carne e com pão. Deus é o Deus da provisão. Se Deus honrou Elias, ele também honra o Elias na hora da alimentação. Porque ele tirou Elias daquela seca terrível ali e deu sustento para ele de carne, de pão e de água. Agora, muitas vezes as pessoas perguntam como é que Deus usou o corvo para trazer carne e pão ali para aquele homem. Nós não sabemos a maneira como foi feita. O que a Bíblia diz é que aquele corvo levava ali carne de que animal, nós não sabemos. Mas dava para ele carne fresquinha 2 vezes por dia. Isso nós podemos entender, meus irmãos, se é a preocupação que Deus tem conosco, o cuidado que Ele tem conosco, de cuidar de nós, desde manhã até ao anoitecer. É maravilhoso demais. A servir a esse Deus vivo que opera milagres sobrenaturais na nossa vida. Elias ficou dependendo de Deus. Elias era um homem de fé corajosa. O Salmo 68, versículo 19 diz assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação.
Elias confiava no Senhor, o que ele falava, mesmo, meus irmãos, que ele estivesse ali às portas da morte, ele é um homem ousado, ele tinha astúcia. Quando ele pedia a Deus que descesse fogo do céu, Deus enviava, em honra à oração de Elias. Elias também era um homem decidido. Mas antes eu quero perguntar para você, você é um homem de fé corajoso? Você é uma mulher de fé corajosa? Você é um homem ou uma mulher que sabe depender de Deus? Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós passamos por lutas e achamos que às vezes são as pessoas que vão nos ajudar. Às vezes passamos por alguma necessidade de alguma coisa e achamos que as pessoas vão nos ajudar. Não, não é assim. Deus usa as pessoas para nos ajudar. Deus toca até no coração do ímpio para poder ajudar aquele que necessita de uma ajuda do Senhor. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então nós temos de sermos dependentes de Deus em todos os momentos da nossa vida. É por isso que Ele enviou Jesus aqui na terra, para sermos dependentes, para Jesus nos ensinar o plano de salvação, para Jesus estar nos instruindo aqui sobre evitar o pecado, confiar mais no Senhor. Foi isso que Jesus veio, para nos salvar, para nos libertar e fazer uma nova história das nossas vidas. Nós somos totalmente dependentes de Jesus. Jesus, como Filho de Deus, meus irmãos, Ele veio aqui para nos socorrer, para colocar alegria no nosso coração, alegria na nossa vida, para sermos vitoriosos, porque dependemos dele e sabemos que sem ele nós não conseguimos realizar nada nas nossas vidas. Amém? Homem de fé corajosa. Meu irmão e minha irmã, Elias era um homem que ele não temia o inimigo. Houve uma passagem ali que ele temeu ali a Jezabel, que ela queria matá-lo, mas antes ele tinha matado 450 profetas de Baal, ou seja, um homem altamente corajoso, mas houve um momento de fraqueza dele, assim como nós também temos o nosso momento de fragilidade. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas nós não podemos jamais decidir, amados, que nós vamos pender para o lado da derrota. Pelo contrário, o Senhor é o nosso pastor, como diz o Davi, e nada nos faltará. Nós precisamos sim confiar, ter fé corajosa, sabendo que nós vamos vencer através de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Elias também era um homem decidido, ele tomava posição. A Bíblia fala no Salmo 18, versículo 29, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Aleluia. Se nós temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós, amados, não precisamos ter medo. Nós sabemos que com o nosso Deus nós vencemos obstáculos, porque Ele vai na nossa frente e Ele vence por nós. Amém? A Bíblia fala que essa luta nós não temos de lutar. É o Senhor quem luta por nós. Amém, meus irmãos? Elias também era um homem de palavra. Ele não voltava atrás. Elias era um homem, meus amados, quando ele dizia uma coisa, ela acontecia. O crente tem que fazer isso também. O cristão, meus irmãos, ele tem que ser um homem de uma palavra só. Ele não pode falar uma coisa agora, pela manhã e à noite mudar tudo, porque ele confia no Senhor. Amém? Olha o que diz em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Meus irmãos, o cristão, ele precisa ter domínio próprio. A palavra dele tem que ser sim, sim, não, não.
a Bíblia diz que o que passar disso vem do maligno. O que o cristão falar, meus amados, ele tem que honrar. Ele tem que dar bom testemunho aqui na terra. Comprar e pagar. Prometer algo para uma pessoa e entregar aquilo que prometeu para a vida daquela pessoa. Então o homem de palavra, ele não volta atrás para servir de exemplo para outras pessoas, ser ali um paradigma na vida dele, para que ele seja ali um exemplo na vida das pessoas, para que as pessoas possam se espelhar nele e falar: olha, aquele homem de Deus, ele é um homem que tem palavra, então eu vou confiar nele. E aí, meus amados, aquela pessoa passa então a aprender com aquele homem de Deus. Amém? Elias também era um homem de fogo. Eu pergunto para você: você é um homem de palavra? Você é uma mulher de palavra? Aquilo que você tem falado, você tem cumprido? A Bíblia fala que Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. E nós temos de agir assim também, meus irmãos. Nós, está certo que a própria palavra de Deus, Deus não é homem para que minta. Às vezes o homem mente, mas devemos vigiar. A Bíblia fala: vigiai e orai para não caíres em tentação. Homem de palavra. O cristão precisa ser homem de palavra. É o sim, sim, não, não. Amém? Homem de fogo. Elias tinha intimidade com Deus. Isto é, amados, algo assim tão maravilhoso, que nós precisamos ter intimidade com Deus. Através da oração, através dos testemunhos que nós damos, através dos meus irmãos, da nossa intimidade, quando nós oramos, quando nós ajoelhamos, quando nós oramos em línguas, falamos com Deus em mistério, Ele fala conosco também em mistério, isso é intimidade com Deus, sabendo que Ele ouve a nossa oração, sabendo que o Senhor, meus amados, Ele está atento à oração que nós fazemos, tanto para nós, como a favor de alguma pessoa também. E Deus ouve a sua oração. A sua oração, meu irmão e minha irmã, é uma oração que tem muito valor nos céus. Ela tem muito valor nas mãos de Deus, porque ela chega no trono. A Bíblia fala que Deus está atento à oração que é feita neste lugar. Quando você se ajoelha, quando você começa a falar com o Senhor, Deus fica atento para ouvir a tua palavra. Ele quer um diálogo com você. Você fala com Deus, Ele fala com você. E é uma comunhão, amado, entre o Espírito de Deus e o teu Espírito. E Ele começa então a derramar sobre a tua vida aquilo que Ele tem preparado para você através da profecia, através que Ele vai revelando. A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o conhecem. Amém, meus irmãos? E tantas coisas que Deus vai nos revelando, coisas que às vezes nós nem sabemos, mas Ele fala conosco, porque Ele nos ama de uma maneira incondicional. Homem de fogo, de intimidade com Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, sozinho contra todos. Ele clamou a Deus que estava sozinho, mas Deus falou que ainda tinha muitos ainda, que estavam com os joelhos dobrados, que não tinha se afastado do Senhor, que ele não estava sozinho. E aquilo ali, meus amados, foi um alimento para ele. Quando antes ele tinha ali de frente os profetas de Baal, onde o povo de Israel estava servindo a Baal, estava também se afastando de Deus, por causa do rei Acabe. Então, Elias mandou que fizesse aquele altar ali, como todos nós já conhecemos a história, colocando ali o animal ali, aquelas ofertas ali,
E aquele Deus que respondia com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Porque Elias queria, meus irmãos, que aquele povo que tinha se afastado do caminho do Senhor, que voltasse a servir a Deus. Porque Elias tinha dito para aqueles homens: se Deus é Deus, siga a Deus. Agora, se Deus é Baal, siga Baal. Mas ele queria mostrar para aqueles homens que o Deus que nós servimos, o Deus que Elias servia, meus amados, era o Deus que poderia destronar e envergonhar a Baal. E mais uma vez, aquele Deus falso, que na realidade era demônios, foi envergonhado diante daqueles homens. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e versículo 38, ali Elias faz uma oração a Deus, diante daquele altar ali, a qual nós já sabemos, que o povo ali de Baal, que servia Baal, colocaram no altar deles ali, e clamando ao Deus deles ali, que respondesse com fogo e consumisse aquele holocausto. Ficou a manhã até a tarde ali, nada aconteceu, e o Deus falso deles, que era demônio na realidade, não conseguiu ali receber aquele holocausto. Aí foi a vez de Elias. Elias pediu que arrumasse ali o altar, estava destruído. E então, meus irmãos, pediu para colocar água, mais água, mais água. Todo mundo sabe que o fogo não pega na água. Se você riscar um fósforo dentro num balde de água, não vai pegar fogo. Mas o que Elias queria mostrar para aquele povo, que só o Senhor é Deus. Amém? E ali ele diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 38, a oração de Elias: ó Senhor Deus, manifeste-se hoje que tu és Deus, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Aleluia. Depois que Elias mandou arrumar o altar, dificultou ao máximo, meus irmãos, ali para que não pegasse fogo, para que eles vissem que Deus é Deus. E ele fez a oração, e a Bíblia fala: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E mais uma vez, o Senhor foi glorificado e foi exaltado no meio dos inimigos, no meio dos incrédulos, meus irmãos. Glória a Deus. A intimidade com o Senhor. Homem de fogo, quando você faz a sua oração, o inferno treme. Quando você tem intimidade com Deus, amados, o fogo que desce do céu queima o inimigo, destrona a ação do inimigo sobre a tua vida. Por isso que Jesus nos deu autoridade. Nós só temos autoridade, meus irmãos, se nós tivermos comunhão com o Senhor. E esse homem, Elias, tinha intimidade com Deus. Se você acha que a sua oração é fraca, se você acha que Deus não ouve a sua oração, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: esvazie-se de si mesmo. Fique na dependência de Deus, se humilhe na presença do Senhor. Peça perdão a Deus se alguma coisa você fez que entristeceu o coração do Senhor, ou que você sente que aquilo ali, meus amados, está te distanciando do Senhor. Clama a Deus por misericórdia, Ele vem a teu favor. Ele vai ouvir a sua oração e vai colocar unção sobre a tua vida, vai te fortalecer no caminho dele, e você passa a ter intimidade com o Senhor. Você que falava em línguas e não fala mais, você que orava com aquele fervor todo e não ora mais, meu irmão e minha irmã, volte ao primeiro amor, se humilhe na presença do Senhor, reserve um tempo para o Senhor. Deus quer falar com você. Jesus é teu intercessor, o Espírito Santo intercede por você.
Foi Jesus que te salvou. Homem nenhum salva ninguém. Homem nenhum vai te levar para a presença de Deus. Volte àquela intimidade que você tinha lá no passado, no começo da sua conversão, que você queria converter todo mundo, lembra? Quando você orava, você tinha prazer em ler a Bíblia. Volte ao primeiro amor, volte a falar com Deus. Eles estão aguardando a sua oração. Amém? Seja como Elias, tenha intimidade com o Senhor. Deus jamais, amado, Deus jamais deixou Elias ser atacado pelo inimigo. Deus jamais desprezou Elias, pelo contrário, Ele sempre estava protegendo Elias. Elias era um homem das orações vitoriosas, ele era o objetivo das orações dele. Ele não ficava repetindo a oração dele, pedindo a mesma coisa, não. Nós, amados, temos esse costume de ficar batendo na mesma tecla. Mas quando pedimos ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, meus amados, aquilo que nós estamos necessitando, e já vai estar registrado no trono dele. E vamos orar, vamos interceder. Olha o que a Bíblia diz, Tiago capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos confiar nas nossas orações, meus amados. Muitas vezes você pode dizer assim, mas os homens do passado teve uma experiência diferente com Deus. Não, meu irmão. O Deus que nós servimos é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Aqueles homens do passado, eles viveram na época deles, eles tiveram experiência com Deus. Hoje é o seu tempo, a história é sua. É você que tem a sua experiência com o Senhor. Jesus morreu por você, Ele deu a salvação para você, para que você possa entrar no trono da graça a hora que você quiser. E Deus está com as cortinas abertas para ouvir a sua oração, com os ouvidos atentos à sua oração. Confie na sua oração. Expõe diante do Senhor a sua necessidade. A Bíblia fala que Enoque era um homem que andava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Naquela época, meus irmãos, a vida das pessoas, a média ali era de 900 anos, 800 anos. Eles viviam bastante anos. E Enoque foi arrebatado para os céus para morar com Deus. Ele tinha 365 anos. Ou seja, meus irmãos, nas idades de hoje, vamos dizer que uma pessoa vive em média 80 anos. Com 25 anos, Deus o resgatou para si, é mais ou menos esse exemplo. Olha o que diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia. Deus tinha resgatado Enoque, resgatou Elias. Por quê? Porque eles tinham intimidade com Deus. Deus está de olho em nós, Deus está de olho em você. Ele quer ter uma intimidade conosco, meus amados. Antes do seu nascimento, Deus já tinha escolhido você para ser vitorioso. Quer um exemplo na Bíblia? Jeremias capítulo 1, versículo 5, olha o que disse Deus para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia. Deus escolheu, meus irmãos, Jeremias, para ser profeta dele aqui na terra. Ele era uma substância ainda informe, conforme está escrito no Salmo 139. E Deus já o tinha escolhido, meus irmãos, para ser um profeta dele aqui na terra. Deus resgatou Enoque, Deus resgatou Elias,
porque eles tinham intimidade tão grande com o Senhor, que ele falou, vem para pertinho de mim, eu não vou esperar até o último dia, Senhor, não, vem cá para cá, eu quero estar junto de você aqui, quero que você esteja sentado aqui junto comigo aqui, me vendo aqui como eu sou, de tanto amor que Deus tinha por eles. Meus irmãos, esse mesmo amor que Deus tinha por Elias, por Enoque, também por Jeremias, esse grande amor que Deus tinha, meus irmãos, também por Davi, a qual Davi, meus amados, era segundo o coração de Deus. Olha o que diz aqui, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, porém não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. Isso é o profeta Samuel, o juiz Samuel, falando ao rei Saul, que desobedeceu a Deus, que fez aquilo que desagradou a Deus. Então Deus escolheu Davi, porque Davi, nas horas, meus amados, que ele estava trabalhando ali, apacentando as ovelhas, ele estava adorando a Deus. Ele era segundo o coração de Deus. E você? Você se julga segundo o coração de Deus? Sim, você é segundo o coração de Deus. Deus escolheu você para ser povo dele. Deus escolheu você para ser vaso dele. Meu irmão e minha irmã, assim como Enoque, Elias, Davi, Jeremias, eles tiveram a época com o Senhor, você está tendo a sua época com o Senhor. Tenha intimidade mais com Deus. Busque mais ao Senhor. Meus irmãos, o cristão, ele tem que ser um homem, uma mulher de oração. A mulher que não busca a Deus, que não tem intimidade com o Senhor, meus irmãos, o lar dela não vai bem. A Bíblia fala que a mulher é virtuosa, então ela tem que estar buscando ao Senhor. O homem também está buscando, porque a Bíblia diz que os dois são uma só carne. E aí transmite isso para os filhos, para que os filhos possam estar buscando cada vez mais o Senhor. E esta família, meus irmãos, é segundo o coração de Deus. Amém? Elias conseguiu vencer as barreiras, mas Elias está com o Senhor. Enoque está com o Senhor. Davi está com o Senhor. Jeremias está com o Senhor. E você? Você tem esperança também de estar com o Senhor? Com certeza, meu irmão e minha irmã. Porque o Senhor está nos preparando mansões celestiais para morarmos com Ele. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Eu pergunto para você, qual é a sua intimidade com o Senhor? Tem buscado? Tem se fortalecido? Se não, comece a partir de hoje. Depois dessa mensagem, na hora que você for dormir, ajoelha. Busque ao Senhor. Fala para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ter intimidade contigo. Meu Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Fala comigo, Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. E Ele vai falar com você. E você vai vendo ali as transformações ocorrendo, não somente na sua vida, mas em toda a sua família. Amém? Meu irmão e minha irmã, o Senhor está contigo. Creia. O Senhor dos Exércitos, Ele está com você. Ele está de olho em você. Ele está atento às suas atitudes aqui. Esse tempo que nós estamos aqui, meus amados, é um tempo pequeno. Logo, logo, o Senhor vem buscar a igreja. E nós não podemos ficar para trás. Porque aqueles que ficarem para trás, aqueles que não oram, aqueles que não leem a Bíblia, aqueles que não participam de cultos, aqueles que não são honestos aqui na terra, meus amados, vão ficar. E a luta vai ser muito grande. Mas nós temos que evitar tudo isso. Irmos para o Senhor. Mas para isso nós temos um aprendizado aqui na terra. Nós aqui na terra estamos, meus amados, aprendendo das oportunidades que o Senhor nos dá.
Para quando Jesus vier a buscar a igreja, nós como vitoriosos vamos encontrar com Ele nas nuvens. Amém? Essa palavra ela veio, amado, para os nossos corações. Comece a orar a partir de hoje com mais fervor. Reserva um tempo maior para você falar com Deus. Busca. É tão gostoso falar com o Senhor. Talvez no começo você sente um pouco assim de inibição, ou um pouco assim sabe, sem jeito, mas deixa que o Espírito Santo vai interceder por você. Daí a pouco, quando você for olhar no relógio, você fala, mas eu orei tudo isso? Orou sim, porque o Espírito Santo está intercedendo por você, colocando palavras maravilhosas na tua boca em adoração a esse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, teu único Filho, para que todos aqueles que estão na terra, amados, não perecessem, mas que tenham vida eterna. E esses somos nós. Todos aqueles que creem nele. Você crê em Jesus? Vocês estão ouvindo esta palavra? Então toma posse dessa vitória. Nós cremos no Senhor. Para todo aquele que nele crê. A Bíblia fala, o próprio Jesus disse, quem crê está salvo. Quem não crê será condenado. Amém? Mas como você crê, nós sabemos que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E sabemos também, meu irmão e minha irmã, que o Senhor é contigo. E que Deus está fazendo grandes milagres na tua vida. O Senhor Jesus conhece a tua necessidade, a tua intimidade. Temos certeza, meus irmãos, da tua vitória. O Senhor está contigo. Amém? Vamos orar. Seja um Elias que tem intimidade com o Senhor. Seja um Davi que é segundo o coração de Deus. Se esforce cada vez mais. Esforçai-vos, diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Eu gostaria de estar orando com você. Gostaria que você orasse também comigo, colocando diante do Senhor a sua necessidade. A Bíblia fala, se nós tivermos falta de fé, falta de sabedoria, pedimos a Deus que Ele dá livremente a cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Levanta as suas mãos e vamos orar. Coloque sim a sua necessidade diante do Senhor. Pai querido e Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor não nos deixa sem resposta, Pai. Pai santo, Deus amado, queremos cada vez mais ter intimidade contigo, através da tua santa palavra, Pai, através dos teus ensinos. E em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a ti nesta noite, Senhor. Pai santo, ouça, Senhor Deus, a oração do teu povo, desse teu servo, desta tua serva, Senhor. Pai santo, Deus amado, que a unção do teu Santo Espírito seja derramada sobre esta família, Pai. Meu Pai, entra com a tua providência, curando, meu Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, libertando aqueles que estão cativos, Pai. Aqueles que têm clamado a Ti, Senhor Deus, por uma oportunidade, seja profissional, espiritual, financeira e até mesmo matrimonial, Senhor Deus, que o Senhor possa atender o clamor dos Teus servos nesta noite. Pai Santo, Deus amado, o Senhor conhece os Teus filhos e sabe a intimidade de cada um deles, a necessidade da Tua igreja, Pai. Meu Deus e meu Pai, entre com a Tua providência, Senhor. Pai Santo, Deus amado, que sejamos, Senhor Deus, como os profetas do passado, Senhor, que tinham intimidade sobrenatural de Ti, Senhor. Mas esta época é a nossa época. Queremos ter mais ainda, Senhor, para que o Senhor possa revelar no nosso espírito que nós somos Teus filhos. Que o Senhor possa revelar nas nossas vidas que nós somos mais do que vencedor. Que o Senhor possa, através da Tua santa palavra, Senhor, operar grandes milagres na vida dos Teus filhos, Pai. Desde já, meu Deus, tomamos posse da nossa vitória, Senhor. Eu e toda esta família que está assistindo esta mensagem, Pai, para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma mensagem nessa noite. Eu tenho certeza que Deus falou com você poderosamente. Amém? Glória a Deus. Você é um Elias, você é uma Elias do Senhor, você tem intimidade com Deus? Eu tenho certeza que tem. Se não tinha,
Agora eu profetizo que você já tem. Basta você se esforçar, amém? Basta você buscar, que Deus vai revelar coisas sobrenaturais na tua vida, como já tem revelado para todos aqueles que o buscam. Amém? Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima mensagem. Amém? Glória a Deus!